Bom, ultimamente a gente tem conversado bastante a respeito dessa questão, de emoções, pensamentos, como isso daí afeta tudo ao nosso redor, como afeta a gente, né? Vamos conversar muitas vezes ainda sobre isso, tem muita coisa a ser falada, a refletirmos sobre esse assunto, né? Mas é importante a gente avaliar como é que funciona a dinâmica de algumas coisas, né? Muito bem, o pensamento que a gente nutre, que a gente, enfim, emite, ele, antes dele chegar no alvo, o pensamento vai atravessar toda a nossa atmosfera energética, emocional, né? Vai atravessar a atmosfera energética e emocional de quem emite, né? O pensamento vai se propagar dessa forma. Muito bem. Então, um pensamento, né, a natureza dele pode trazer para aquela pessoa que emitiu, pode trazer harmonia, né? Se for um pensamento do bem, um pensamento de serenidade, de paz, de bondade, de respeito, de carinho, como pode trazer um enorme desequilíbrio, né? Se for um pensamento corrupto, um pensamento em termos de se prejudicar alguém, de se fazer alguma coisa errada, enfim, né? É uma questão física, não tem como escapar disso, né? Então, e na verdade as ações, elas são frutos desses pensamentos que se propagam. E isso daí é uma responsabilidade coletiva, porque da mesma maneira que esses pensamentos que nós emitimos, lógico, primeiro, gente, eles vão atravessar a nossa atmosfera energética e fluídica, mas vão atingir o alvo. As outras pessoas estão na mesma situação. O pensamento que elas dirigirem, que elas formularem, que elas criarem dentro de si, vão atrair primeiro a atmosfera psíquica delas, emocional, energética, e depois a das outras pessoas. E também por isso a gente percebe no semblante das pessoas tão perturbadas ou pessoas muitas vezes absolutamente serenas, né? Já traduz aquilo que vai dentro delas, o estado de espírito. E esse desequilíbrio, essa harmonia, elas vão se traduzir em muitas coisas que afetam a nossa vida diariamente e principalmente os nossos relacionamentos diariamente, né? Há alguns anos, vários anos, eu ouvi uma historinha, mas que ilustra bem, né? Então, um viajante chegou a uma cidade, à entrada de uma cidade, e ficou ali esperando, né? Viu que tinha um senhor ali, como se fosse um porteiro da cidade, não é isso, mas é uma pessoa que ficava na entrada da cidade, e ele ficou ali ao lado e viu as pessoas chegarem a essa cidade e fazerem diversas perguntas a esse porteiro. Essa pessoa ficava na frente da porta de entrada da cidade. E ele observou que uma pessoa chegou e perguntou para esse porteiro, para essa pessoa, falou, olha, como é que são as pessoas nesta cidade? E esse senhor que estava na porta da cidade devolveu a pergunta, como é que eram as pessoas da cidade de onde você veio? Não, de onde eu vim, as pessoas eram todas ruins, corruptas, maledicentes, se prejudicavam os outros. Ele falou, olha, esse senhor respondeu, aqui nessa cidade você vai encontrar exatamente esse tipo de gente. Daí esse viajante pegou e nem entrou, foi embora. Não deu 15, 20 minutos, apareceu um outro viajante que fez a mesma pergunta para esse senhor. Perguntou para ele, como são as pessoas aqui dentro desta cidade? E ele respondeu com outra pergunta, como eram as pessoas na cidade de onde você vem? Eu falei, olha, as pessoas na cidade de onde eu venho são maravilhosas. São pessoas de bem, do bem, pessoas preocupadas com o bem-estar de todos, pessoas que se respeitam, pessoas amorosas. Daí esse senhor respondeu, pois aqui nessa cidade as pessoas são exatamente assim. Fique à vontade. Ah, ele não teve dúvidas, o viajante entrou. E esse rapaz que estava ouvindo essa conversa perguntou para esse porteiro, né, esse senhor, falou, escuta, acabou de sair uma pessoa daqui que você colocou as coisas de outra forma, e aqui agora você colocou para esse uma realidade totalmente diferente. Por quê? O que acontece? Daí esse senhor falou para ele, olha, na verdade, o que a pessoa vê ao seu redor reflete o que vai dentro de si. Não é o que está ao redor dela, mas aquilo que está dentro dela é que cria toda essa atmosfera daquilo que ela vai viver e conviver. Olha que história importante, gente, para a gente pensar, né? Céu e inferno são criações de dentro de cada um de nós.
Por isso que a gente vê muitas vezes pessoas passando por situações muito difíceis e tem o céu dentro de si, e tem firmeza, coragem, esperança, sossego. Por quê? Céu e inferno são estados de espírito. Então, muito cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. É o que se fala em muitas correntes filosóficas, religiosas, enfim, da famosa reforma íntima, né? A gente mudar dentro da gente aquilo que não é bom, que causa dor, que causa sofrimento para nós, para os outros, mudar o tipo de sentimento, o tipo de pensamento, o tipo de atitude, né? Porque, gente, existe uma regrinha básica. Pensamentos causam ações. Ações causam hábitos. E hábitos moldam o caráter. E isso é muito importante, gente. Porque bondade também se aprende. Bondade também se aprende. E quanto melhor forem as escolhas que nós tomarmos, gente, mais longe de nós ficará a irmã dor. A irmã dor não vai precisar visitar o nosso caminho com a sua medida terapêutica terrível, mas que corrige, né? Então vamos fazer melhores escolhas. Vamos aprender pelo amor e não pela dor. Lembrando sempre, gente, que tudo isso, né, construção de caráter, faz parte de nos tornarmos pessoas melhores. Sempre, a cada dia, um pouco, que seja, mas a cada dia um pouco melhores. Gostou? Então eu te convido a você a curtir, compartilhar, enfim, deixa o seu like. E que isso daí nos ajude a todos, né? Eu também, claro, para que nos tornemos pessoas melhores. Até a próxima.